Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, pelo Facebook Mundo Afora e a repercussão direto nos nossos canais de transmissão, 21 da NET, 48.1 digital, e você se comunica conosco, tá aí, facebook.com/Luiz Carlos Reck, manda ali a sua mensagem, o seu comentário. O Internacional tomou mais 3 gols do Grêmio, perfazendo 5-1 em 2 clássicos grenais, e a estatística do Odair é horrorosa, tomou 10-1 em 3 clássicos que dirigiu. Eu vou usar, aliás, as mesmas palavras do Roberto Melo. Seria até um crime imputar ao Odair aquele resultado inicial de 5-0. Agora também não tem como tirar fora da responsabilidade de agora, né? Tá bem, o Inter ainda está recebendo jogadores. Ontem estrearam um clássico Grenal de desastre. No final, Fabiano e Rossi entraram no final do jogo, porque não tinha mais muito o que fazer o técnico Odair Hellmann. Há pouco o Internacional conheceu o seu adversário na Copa do Brasil. E aí entra uma rivalidade que se criou quando ambos lutaram para não cair, e o Internacional acabou caindo e Vitória se salvou porque tinha um jogador inscrito irregular, e o Taz lá deu ganho de causa para o Vitória, aceitando a argumentação nacional aqui do Brasil. Então, o Internacional vai para um enfrentamento acirrado com o Vitória, tem mais um clássico Grenal no meio da semana, em maio tem de novo clássico Grenal, e ainda poderemos ter outros 2 quando houver um novo sorteio da Copa do Brasil, se o Inter passar pelo Vitória. Você já não quer mais nem ouvir essa palavra Grenal, Zac? É por aí, não? Boa tarde. Boa tarde. Não, eu gosto de ouvir essa palavra Grenal, só que eu gosto e gostaria de entrar nesses Grenais em condições. Eu fico muito triste quando tu diz que o Internacional hoje faz uma rivalidade com a Vitória. Eu me recordo, até bom pouco tempo, o Internacional rivalizava com o Corinthians, com o São Paulo, clubes da grandeza maior. Hoje ele é verdadeiro, ele rivaliza com o Vitória. Veja como apequenaram o Internacional. Não é à toa que o Internacional perde ao natural e absorve a derrota em 2 grenais, num período de uma semana, de uma maneira natural, como se nós estivéssemos jogando com uma seleção mundial, ou estivéssemos jogando contra um Real Madrid, um Barcelona. Estamos jogando, é verdadeiro, com uma equipe que está bem ajustada, que tem qualidades, mas o Internacional se apequena, os seus dirigentes apequenam o clube, e isso passa para o treinador, que tem um discurso apequenado depois de uma derrota da maneira que foi no Grenal. Isto é ruim porque toda aquela previsão que se tinha do Internacional superar 2 anos ruins, do rebaixamento e de jogar na segunda divisão, 2016, 2017, que o Internacional vinha em 2018 com a mais absoluta obrigação de voltar ao patamar dos grandes clubes. Parece que as pessoas que hoje dirigem o Internacional estão se acostumando. Perderam o Campeonato Gaúcho para o Novo Hamburgo, que esse ano foi rebaixado. Foi eliminado na primeira fase, disputou o rebaixamento até o final, mas o Cruzeiro que acabou caindo. Quase foi rebaixado. Quase. No detalhe. Foi numa defesa de pênalti de um goleiro. Perdeu para uma segunda divisão, para o América de Minas, que está no segundo escalão tradicional do futebol brasileiro. E agora vai para um Campeonato Gaúcho que é eliminado, possivelmente eliminado, nas quartas de finais. É o Grêmio. Bom, se ele tivesse feito uma campanha melhor do que o Caxias e que o Brasil, ele não pegaria o Grêmio. Ele pegaria o Grêmio no decorrer da competição, mas não teve essa qualidade, não teve essa competência de fazer mais pontos que o Caxias e que o Brasil. Não estou falando do Grêmio, porque o Grêmio estava focado na Copa Libertadores. Eu estou falando do Caxias e do Brasil, que estavam focados só no Campeonato Gaúcho, como o Internacional. Hoje o Grêmio já tem mais pontos que o Inter. Jogando 5, 6 partidas com uma equipe de terceiro nível. 19 a 18. Então, veja. O Internacional, o time titular do Internacional é fraco. Tu imagina o time misto que jogou ontem. Tu vai num Grenal contra um time ajustado, sem 4 jogadores ou 5 jogadores até então titulares, claro que tu ressente.
Mas o Internacional já absorveu isso. O Internacional estava sem o goleiro, o Internacional estava sem o zagueiro, o Internacional estava sem a dupla de atacantes, o Damião e o Potter, que realmente fazem falta. Quer dizer, o Internacional entrou com o Marcinho, o Internacional botou o Rossi, que tem 4, 5 dias de clube, que deve ter feito um treinamento, porque ele foi jogar no Paraná, voltou, treinou sexta-feira para jogar no domingo. Veja, todo aquele planejamento que deve ter um clube de futebol, que necessário e obrigatoriamente tem que ter um departamento de futebol, o Internacional não teve. Não teve por quê? Porque o Internacional foi jogar, o REC, contra o Cianorte com seu time titular. Todos nós aqui, os nossos telespectadores, sabem que o Internacional mesclado ganharia do Cianorte. Tinha uma diferença boa. Tu tem essa convicção? Não tenho a menor dúvida, é só olhar o time do Cianorte. Mas eu vou te repetir o que eu disse aqui a semana passada. O Internacional vinha com o time reserva de 3-0. Me servia lá. Sim, servia. Mas o Inter empatou com o Cruzeiro, que foi rebaixado, com o São Paulo de Rio Grande, que foi rebaixado, e com o Novo Hamburgo, que bateu na trave para ser rebaixado. Não, tudo e bem. O ataque desses jogos, a base era justamente o que acabou jogando no clássico. O Inter empatou. Foram 3 empates do Internacional. Não, mas eu quero dizer o seguinte, Faltou 13 de Geninho. Tu tem que poupar o Cuesta, tu tinha que poupar o Dourado, tu tinha que poupar São Luís de Juiz. o D'Alessandro, tu tinha que poupar o Edenilson. 4, 5 jogadores que são fundamentais no seu time titular, que não tinham a necessidade de ir nesse jogo contra o Cianorte. Eu faço uma equipe mesclada do Internacional, eu ganho com o pé amarrado. E poupava esses jogadores para o Grenal. Ele não tem mais condição física e tem importância para jogar um Grenal como o Internacional fez no seu primeiro Grenal, um segundo tempo de superação. Não que teve qualidade, ele teve superação, ele teve desgaste físico, ele correu atrás do jogo, ele correu atrás do resultado e se desgastou. Terça-feira pega um avião, tu vai dizer assim, mas avião fretado, é voo fretado, mas é voo. É voo, é mais um tempo de ônibus de Maringá a Cianorte. Quer dizer, fica 2 dias sem trabalhar, deixa esses jogadores se recuperando em Porto Alegre, porque tu sabia que eles seriam extremamente importantes no segundo Grenal. E veja o absurdo, fizeram o D'Alessandro jogar contra o Cianorte os 90 minutos, que estava 2-0. Quando fez 1-0, bom, aí o Cianorte teria que fazer 3 gols. Não ia fazer, tira o D'Alessandro. Não tinha que fazer 4 gols. Ele ia fazer 4, pior ainda. 3-1 ia para pênaltis. Sim, para seguir com chance ainda de tira o D'Alessandro, pô, não, joga os 95 minutos que teve o jogo. Joga até o seu final. Quer dizer, isso é falta de planejamento, é falta de saber avaliar com absoluta correção o potencial do grupo. E aí dá o que dá. Quer dizer, o Internacional faz um esforço muito grande e custoso para trazer o Moledo, sem saber a condição que o Moledo estava. O Moledo poderá voltar a jogar não ao nível que já teve, mas em condições de disputar uma posição internacional daqui 4, 5 meses. Fez esse esforço para trazer o jogador, etc, etc, sem conhecer. O Internacional contratou o Dudu, que parece que indicado pelo ex-dirigente, mas enfim, contratou o Dudu por 5 anos. Tu não faz contrato de 4 ou 5 anos que fizeram com esse jogador. Esse jogador tu contrata no máximo por 2 anos. Se ele estoura, o que seria difícil, mas se ele estourasse, chama ele e prorroga o contrato. O Grêmio fez assim com o Arthur, o Grêmio fez assim com o Luan, se faz assim no futebol. Mas não, fez um contrato, se eu não me engano, posso estar errado. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Quer dizer, não está errado, não. Faça o que com esse jogador 4 anos e 10 meses? O Internacional trouxe este ano, nós estamos em março, 3 laterais direitos. E nenhum tem convicção de nós 3 aqui na mesa que será titular do Inter. E trouxe um ano passado também, né? Trouxe o alemão. E vamos lá. O Internacional traz zagueiro, e não traz. O Internacional tem problema no meio campo e não se dá conta. Quantos de Beirada o Inter já trouxe atacantes? Dá para perder a conta, né? Se passar na frente do Beira-Rio, te perguntaram no teu currículo qual é a posição, jogo pelos lados, tem. Tem. Contratou todos que tinha. O Wellington Silva, Potker, Nico Lopes, trouxe o Marcinho de volta do... Agora o Rossi, Cirino, Rossi. Quantos o Internacional vai contratar? O Wellington Silva deve estar em recuperação. E mandou embora o Sacha, tinha o Valdívia, que é dele. Em determinado momento usou o Camilo pelo lado também. E outra coisa... O Sacha está bem no Santos e o Valdívia bem no São Paulo. Eu não vou agora ser oportunista e dizer que não se tivesse que mudar o elenco.
Mas colocar todo mundo no mesmo saco me parece uma demasia e até uma irresponsabilidade financeira. Porque, olha, se tinha uma ideia de não pagar um pedaço para ninguém, que essa ideia prevalecesse, mesmo que ficassem treinando em separado. Tá aí o Seiras encostado ainda, o Bob encostado. O Seiras é menos jogador e Eduardo Henrique. O Seiras é menos jogador que o Camilo? Não. Tem um mistério aí pra mim. Tem um mistério. Não é menos jogador. Todo mundo fala que é um baita profissional. Todo mundo fala que é um belo de um caráter. E jogador, olha, pelo que a amostragem que ele teve no Internacional, não falo da Chapecoense, que eu não acompanhei, mas a amostragem no Internacional, olha, estaria jogando nesse time. Se não estivesse jogando, estaria entrando, porque o D'Alessandro ontem, a quem eu tenho uma admiração e um encantamento como jogador de futebol, ontem caminhava no campo. E o Internacional, tem dificuldade em substituir o D'Alessandro? Não, acho que todo treinador tem que ter. Se há necessidade, tem que trocar. Mas aí tu vai pro banco e vai botar quem? O Rolando, o Camilo, que quando entra sem vontade, ou sem, enfim, o mau momento. O Seiras, eu não tenho a menor dúvida que teria muito mais a dar do que esses atuais jogadores. O Bruno está me corrigindo aqui que o Dudu são 4 anos de contrato. Eu tinha informação que eram 5 anos. O Inter, na negociação, se falava em 5 temporadas. Quando o Inter tentava acertar com o Figueirense, originalmente se falava em 5 anos. Mas, Rec, um outro dado para a gente analisar. O ainda mandou o Ferrarese, mas uma coisa para a gente analisar. Agora estão falando em voltar o Aino. Porque está bem lá no... Está bem na América. Está bem na América. Mas aí é o seguinte... Aí eu vou elogiar. Porque esse jogador é do Inter, se colocou uma cláusula de precaução, como se colocou naquela época do Eduardo. O que eu acho é que o Inter vai, daqui a pouco, tomar um corridão de alguém aí, né? Vai lá no Ceará, pega o Andrigo e enfia no Sport Recife. Vai lá no América, pega o Iron de volta, quando vai começar o Campeonato Brasileiro para esses times médios. É que o Inter, se perder o Damião, e aí vai escancarar que tem um problema mais sério do que a gente imagina, o Damião. Eu estou falando já há uma semana aqui, da possibilidade de cirurgia. Mandei um WhatsApp para o Roberto Melo e tal, e ele me respondeu que nunca se cogitou essa possibilidade. Eu não sei se isso aí é bom ou ruim, porque se tem que fazer a cirurgia, tem que fazer a cirurgia. Se o problema, né, não sei qual é a extensão do problema, mas se especula muito fortemente que ele vai ter que fazer uma cirurgia na cervical. Aí é um problema terrível que o Internacional vai ter. Aí onde o Damião uma hora é criticado, outra hora dizem que ele faz muita falta, mas perto do que se viu... Faz muita falta. Perto do que se viu nos clássicos grenais, os dois fazem falta, o Potker também. O Potker joga na maioria dos times brasileiros. Joga na maioria dos times arrumado, ajeitado, joga na maioria dos times. E o Inter vinha sendo construído e tal. Eu acho que o Inter até deu azar aí, perdendo o seu ataque titular. Mas a meia cancha é muito lenta também do Internacional. Mas, a bola não está chegando tanto também no ataque. Não tem aproximação, mas tem um jogador que não é nenhum excepcional jogador, mas é um jogador que dita um ritmo de chegada na frente do seu meio-campo, que é o Edenilson. Ele tem dificuldades técnicas, evidentemente que sim, mas colocar ele na lateral para jogar o Gabriel Dias, eu acho que aí tem um erro de conceito. Porque a lateral, se trouxe o Fabiano, é um jogador que jogou no Cruzeiro, jogou no Palmeiras, então é um jogador que não vai sentir um Grenal. Olha, tu vai lá e vai marcar esse ponteiro do Grêmio, o Everton, que é bom jogador, que é rápido, que tem um dia para dentro, acompanha, faz um por um, vai chegar. Esse vai fazer bem. Tira a despreocupação de chegar a atacar, de ter que ir para o ataque. Vai marcar o jogador do Grêmio, que foi o jogador que mais trabalho deu ontem, no primeiro tempo do Grenal. Mas aí tu pega esse jogador do meio campo, Edenilson, que bem ou mal, mas ele tem, além do entrosamento com o Dourado e com o D'Alessandro, e estava adquirindo com o Patrick, ele dita esse ritmo de ida e volta, de vai e vem, chega, é verdade, com uma deficiência no ataque, mas chega, sai para o jogo, aí o Internacional bota no lateral. Aí bota um volante que ainda não mostrou porque veio para ser titular do Internacional, que é o Gabriel ele era zagueiro, sabia? Ele era zagueiro. Gabriel Dias? A origem é zagueiro. Aí eu boto no Grenal para tentar sair jogando com ele. O que ele fez, sabe? Ele repetiu exatamente o que deu certo no segundo tempo. Marcinho já tinha entrado no lugar do Roger no Grenal. Isso. Então ele pegou o mesmo time e colocou em campo. Mas aí vamos combinar. O Internacional fez 2 Grenais, 4 tempos absolutamente distintos.
No primeiro tempo do primeiro jogo, tomou um currupio, os jogadores não sabiam onde estavam, não sabiam que estavam jogando o Grenal. O segundo tempo foi ajeitado, o Internacional teve imposição, teve uma vontade maior, teve um pouco mais de qualidade, um pouco de jogada pelo lado. Fez um primeiro tempo do Grenal de ontem como um time que reconhecia que era menor, que era inferior. Disse, olha, vamos os 10 atrás da linha da bola, vamos fazer rodízio de falta no melhor jogador, no Luan, vamos tirar os espaços e vamos jogar pela uma bola. Que quase deu sorte. Se o Dourado faz o gol, o resultado é 3-1 pro Grêmio. Mas, enfim, jogando e se apequenou. Ele teve até um falso domínio, porque o Grêmio também... Olha, o Grêmio... Falar do Grêmio depois do Grenal 3-0 é complicado, mas se nós analisarmos com muita frieza e números, o Grêmio teve 4 chances de gols. Os 3 gols é cabeçada do Jeromel. Então teve muita efetividade. O Grêmio não foi um time que criou situações de gol, não. O Grêmio teve muito trabalho com a bola, teve muita posse de bola, controle do jogo. O segundo tempo jogou de uma maneira fácil, mas chances de gol, os 3 gols e a cabeçada... É que o Grêmio faz as coisas ao natural. Ao natural. O Internacional retrancado, o Grêmio deu 3 toques e matou. É isso aí. O Grêmio uma força para criar uma situação. E o Grêmio faz ao natural. No gol do Jael, antes do gol, a jogada que origina a falta que o Jael acabou cobrando e marcando o segundo gol do Grêmio, tem um tiro de meta do Marcelo Lomba, há um desvio na bola e o Grêmio fica 2 minutos com a bola sem ninguém do Internacional chegar perto. Mas o Internacional caminhava no segundo tempo. Mas isso era 15 do segundo tempo, Zac? Caminhava. Mas aí que eu digo, o treinador, eu não quero responsabilizar somente o treinador. Também responsabilizo o treinador. Porque o treinador bom é aquele que no intervalo tu vê que corrige as coisas que estão erradas. Tu tomar um gol aos 47 minutos, tem um problema psicológico grande, o jogador entra derrotado no intervalo. Tu tem que mexer nisso, mas tu tem que... O Internacional voltou no segundo tempo exatamente como... terminou primeiro. Tanto é que a saída de bola foi do Inter e começou a tocar a bola para trás, zagueiro para zagueiro, para lateral. Quer dizer, não estava demarcando, não, vou tentar buscar um empate. Não, vamos tentar perder de 1-0 para levar para o Beira-Rio. Veja, isso, eu ouvi o seu presidente antes da partida dizer, vamos jogar com inteligência. Boa essa inteligência, né? Porque, quando tu perde a ambição de tentar ganhar, tu tá te reconhecendo como um time menor. Com todo o respeito, e eu tenho o time do Grêmio, que é um bom time, mas o Internacional cansou de ter um grande time e enfrentava um time do Grêmio inferior e tinha dificuldades de ganhar, e eu nunca ouvia dos seus dirigentes, porque o Internacional é campeão da Libertadores, o Internacional é campeão mundial, que nada. Eles diziam, olha, ganhou porque o juiz aplicou, ganhou no detalhe, porque eles tiravam, ao menos publicamente, essa imagem do time menor. Porque está pequeno o clube. Está pequeno. Infelizmente, hoje, quando eu te escuto dizer assim, o Internacional está aí rivalizando com o Vitória. É duro, mas é uma realidade que foi criada nos últimos anos pela direção do clube. E o Inter ainda, passando pelo Vitória, vai dar uma resposta razoável, porque aí passou de várias fases, enfrentando pequenos, e passou pelo médio, que é o Vitória. E vai chegar entre os 16. E ali não são todos melhores, né? Tem o campeão da Copa Verde, tem o campeão da Copa Nordeste, o campeão da Segundona, e mais 3 desses que vão passar aí serão médios também. Então ali a chance não é tão pequena de ganhar a Copa do Brasil, mas teria que se ajustar muito rápido. Porque a amostragem do Internacional neste ano é o seguinte, quando jogou contra time de primeiro nível, que é o Grêmio, de primeira divisão, de time postulante a títulos, é o que nós vimos. Quer dizer, a amostragem para jogar contra o Cianorte, jogar contra o Remo, jogar contra o Boa Vista, que teve dificuldades, ou jogar as partidas até então no Campeonato Gaúcho, elas são enganativas. Eu quero saber o seguinte, como é que eu dou a resposta quando jogo contra um time grande? E não pode ser somente numa partida quando há uma superação, como o Internacional teve no ano passado 2 vezes contra o Palmeiras. Eu tenho que ter uma convicção que eu vou entrar num Campeonato Brasileiro com condições de postular alguma coisa. Senão eu vou dizer assim, não, vamos... eu ouvi isso do Alessandro. A primeira coisa é lutar para não cair. Não, a grandeza do Internacional não permite isso.
Não é que o Internacional não vai cair, já caiu, mas a grandeza do Internacional tem que Não olhar... pode pensar isso. Não pode pensar, tem que olhar o seguinte... Tem que mirar em vaga da Libertadores. Foi, enfim, erros de direção, caímos. Mas, Zaque, eu não ouvi o D'Alessandro dizer isso, mas se ele disse... Olha, eu li, eu não ouvi. Eu li, e a primeira coisa é lutar para não cair, para depois pensar em coisa maior. Isso aí é de uma gravidade assim, ó. Quando um capitão e líder... E ontem ele foi líder, quase dirigente. Mas tem espaço, né? Ah, tem. Tem espaço. O que ele fez com o Fabiano tirar da entrevista, acho que está absolutamente correto. Alguém tinha que ter orientado para o jogador não dar entrevista. Não tinha nada. O jogador chegou agora. Né? O jogador entrou no jogo 2-0. E ele vai explicar o histórico. Mas aí, cadê o dirigente remunerado? Tem que pegar na saída e já dizer, não fala ninguém, ou vai falar fulano e ciclano. Bota os mais cascudos, os caras que têm respaldo para poder falar. Aí vou botar um menino que chegou agora, que não sabe nem direito o que está acontecendo. Quer dizer, aí é o espaço que tem diretivo. Aí Você falou uma palavra aí que é de um dirigente que não aparece. E ele não aparece, não é só para não dar entrevista. Não, no dia 30 aparece. Ah, no dia 30 com certeza. Agora, ontem, na saída do campo, ele tinha que ser o primeiro a ser visto. Ou pelo menos teria que ter um relatório da reportagem dizendo o Macedo está aqui, não quer que a gente se aproxime e tal, tirando os jogadores. Não houve esse relato. Não. Pode ser até que ele estivesse ali, mas não houve o relato. E olha, eu fico prestando atenção, porque no detalhe é que está a notícia. Mas é aí que está. E aí apareceu o D'Alessandro. O D'Alessandro foi que tirou o Fabiano. Puxa, eu vi a imagem, ele está começando na entrevista e puxou. E a pergunta já, não, mas a goleada, quer dizer, é complicado. O jogador que está chegando agora pode... Fazendo a estreia... E entrou na barca furada, estava 2-0. E sabe o que eu vou dizer? Eu gostei da característica de jogo dele já quando vi no Palmeiras e no Cruzeiro. Eu acho que esse jogador bem treinado vai ser um lateral. Só que quando é que ele vai ser bem treinado? Porque ele começou no Inter, foi para o São Luís de Juí, foi para Chapecoense, foi para o Cruzeiro e foi para o Palmeiras. Alguém vai ter que pegar, como o seu Enio fazia com o Luiz Carlos Vinck. Quantos por cento o Enio Andrade ensinou o Luiz Carlos Vinck? Uns 40%. O Vinck já tinha o cacuete, já tinha força física, já tinha todas as condições de ser. Mas quem poliu, quem dourou foi o Enio. Mas se lembra qual foi a frase? Quando você chegou ali, o Vinck já tinha algum tempo de estrada. Sim. Mas o seu Enio, que de 87 em diante, deu uma ajeitada nele. Porque você lembra que ele dizia pro Vinck na beira do campo, mas tu é burro, Vinck. Dizendo, não é assim, é assim. Ia lá e fazia. Não sei, agora não vejo mais termo no dia a dia. Eu me lembro quando o Abelão chegou no Internacional em 88, né, ficou um bom tempo no Internacional, o quanto ele mostrava para os caras como é que tinha que ser. E hoje tem auxiliar de centroavante, auxiliar de zagueiro, treinador de goleiro, e a gente não vê na prática. Porque esse jogador ontem, ele entrou, né, e ele falhou no terceiro gol, né, mas até por posicionamento. Tava todo mundo. Ele partiu do meio do campo, o jogador do Grêmio, não tinha ninguém no lugar. Meio time falhou na marcação. Mas o Inter estava tentando. Quer dizer, não é ele que está no Arthur. É o Moledo. Não, o Moledo saiu no Jael. E o Arthur veio de trás, assim, aí é coisa dos volantes. Né? E aí estava jogando já o Edenilson na função e o Dourado. Um dos dois teria. Me parece que o Edenilson teria que estar no Arthur. E o Arthur saiu. E o Moledo... Olha, o Arthur com aquelas pernas curtas, o Moledo comprido... Claro, o Moledo saiu 2 metros atrás, mas tinha campo para chegar antes de chegar junto. Mas, enfim, não é isso aí que justificou a derrota do Internacional. Mas o que eu quero dizer é que esse jogador ele tem o jeito da... Não, ele tem cacuete, ele sabe jogar ali. De um jogador mais sereno. É um jogador alto, jogador de tamanho, o time médio, como é o do Internacional, que tem projeto de melhorar, primeiro é o seguinte, não pode tomar 3 gols, ajeita atrás. Não pode tomar 3 gols. Tá aí os zagueiros, Zaque. Não está na hora do Inter fazer uma loucura, eu sempre pergunto, eu perguntei para o Roberto Melo lá na Rádio Jornal, não dá para fazer uma loucurinha? Eu acho que a loucurinha que o Internacional tem que fazer agora é pegar um avião hoje à tarde lá, conversar com o Barcelona e dizer, bom, o Mina não vai ficar aí, vai ser emprestado e quer voltar para o Brasil. O Palmeiras está com excesso do contingente lá. Não dá para pegar um zagueiro assim. Tinha um outro que estava à disposição, um zagueirão. Eu sempre cito o Maicon, aquele que veio para o São Paulo. Ele terminou muito mal no São Paulo. Mas quando ele chegou, ele ajeitou o São Paulo. Ajeitou. Ele é irmão do Mauritis. Irmão do Mauritis? Ele é irmão do centroavante do Internacional. É que eu acho, assim, as pessoas questionam, até já começaram a questionar o Cuesta. Eu acho o Cuesta bom jogador.
O problema do Cuesta é... Tem que ter parceiro, né? Tem que ter parceiro, né? Tu pega O posicionamento dele é muito ruim em tu campo. bota o Kahneman com outro zagueiro central, com o menino esse que é reserva do Grêmio, O Bressan. o desempenho do Kahneman é outro. Tu botar no Jeromel, vai jogar como joga. Não estou dizendo que o Kahneman seja mau jogador, não é isso, mas tu cresce com a parceria boa. O Cuesta pegou o Klaus, pegou o Danilo Silva, pegou o Thales, pegou o Moledo. Pô, aí é duro. Ele pegou o Léo Ortiz. Aí é duro. Quer dizer, vamos lá. Paulão também. É que o Paulão era o melhor deles todos. Né? Se analisar friamente, tu vê, era desses que estão aí, enfim. Mas com o Paulão, acho que o Cuesta não chegou a sei. atuar. Porque o Cuesta veio ano passado. O Cuesta veio no meio do ano passado, quando o Paulão já estava descartado e foi pro Vasco. No início do ano, até treinaram juntos, mas o Paulão sempre treinava no terceiro time, né? O Paulão Então eu queria ver esse jogador com um zagueiro. Um zagueiro de velocidade, porque o Cuesta não tem muita velocidade. Mas o Klaus não é ruim também, né? Não, tu disseste bem, não é ruim, mas eu quero um bom. Eu quero um jogador pronto, um jogador tem que ter um padrão de imposição. O Cuesta é um jogador que sabe sair jogando, tem uma muito boa perna esquerda, é verdade que só tem a esquerda, mas é um jogador técnico, é um jogador que tem uma boa saída, tem qualidade, uma bola de meia distância com qualidade. Mas bota um zagueiro de imposição, isso está faltando no Internacional. Sabe, Isaac, que o que me surpreende é que o Roberto Melo se dizia discípulo do Fernando Carvalho, como se isso aí fosse cabalístico para ser o melhor de todos. A gente já sabe que não é tão verídico assim. Então por aí que veio o Dudu. Se aí o Dudu foi indicado pelo Fernando. Mas aí eu entendo. Aí é o seguinte, discípulo do Fernando Carvalho, tem todo um departamento de estudos na retaguarda, de averiguação de características, de histórico, de lesões, de tudo. E não tem um lance. Ele está vivendo do Arangues ainda, o Roberto Melo. Ele está vivendo da contratação do Arangues. Teria sido ele. Foi ele? Não sabia. Teria sido, né? Não, se foi, parabéns, cara. Você é um belo jogador. O Arangues era excelente. Agora, está vivendo disso. Agora, tu fala também uma coisa que é importante. O Jorge Macedo, eu não sei qual é o tamanho do Jorge Macedo. Ele foi pro Fluminense, foi mal. Ajudou a montar aquele Inter que caiu. E agora está mal de novo. Não, e não é questão de estar mal. Porque se tu está mal e tu olha, tu faz a progressão para frente, bom, o time está mal, mas é uma etapa que obrigatoriamente vai ter que passar. Estão chegando jogadores, tá? O time está começando a tomar uma forma, uma característica. Não, mas tu não tem isso. O discurso é que, não, nós estamos em crescimento. Não tem isso. O Internacional, eu ouso dizer que ele regride em determinado momento. Ele está regredindo. Eu achei até que o Internacional, um mês atrás, estaria num patamar mais adiantado. O que me chama também a atenção é as quantidades de lesões. Né? Tu vê, o Internacional, o Danilo Fernandes foi de lesão muscular? Eu acho que foi muscular do Danilo. Foi. O Klaus não, né? O Klaus foi batida. O joelho. O Wendel, uma foi muscular. Não sei se é a primeira ou a segunda. Muscular. O Potter, muscular. O Damião, contratura nas costas, muscular. Contratura. O Danilo teve uma lesão no músculo da coxa direita. Então... Quer dizer, vamos granalizar a conversa. Vamos comparar com o time do Grêmio. Quem é que o Grêmio teve de lesão muscular recente, desses titulares? O Maicon, mas aí o Maicon já é um desgaste histórico. O Arthur não foi muscular, foi uma lesão no último jogo da Libertadores, que foi um negócio do tornozelo. O Léo Moura, e até pela idade, voltou rápido. Aí o Internacional, eu citei esses jogadores para dizer, claro, hoje o Iago é titular incontestável, mas o Danilo, o Wendel, o Damião e o Potter eram titulares. O Iago só foi se afirmar porque o Wendel se machucou. Quer dizer, e lesões musculares. Pô, nós estamos em março. Nós não tivemos. O Internacional teve uma pré-temporada que o Grêmio não teve. O Internacional teve uma pré-temporada de 30 dias. Quer dizer... E o Grêmio fez a mesma mescla. O Inter fez a mesma mescla que o Grêmio. Jogava um titular, um reserva. E o Grêmio teve viagens, o Grêmio teve jogos muito mais intensos, que eram, né, jogos da Recopa. Teve uma decisão. Decisões, quer dizer, isso tem um desgaste muito maior. E o Internacional teve jogo contra o Remo, jogo contra o Cianorte, com Boa Vista, com outro time que eu nem me lembro o nome. Quer dizer, né? E tem essas lesões. Isso também, a gente... tu começaste a falar que o Internacional tem todo esse aparato e foi apresentado na última reunião do Conselho, toda a estrutura do futebol.
Pô, e com todo esse aparato, com todos esses especialistas lá em torno, com todas essas informações, me respondam isso. Por que tem essas lesões? E por que o meu adversário maior não tem essas lesões? Se nós pegarmos, que o Záquia citou que o primeiro mês dava a entender que o Inter estaria melhor. No primeiro mês, porque ontem nós fechamos exatamente 60 dias de jogos. O campeonato começou dia 18 de janeiro, 18 de março, se chega a 60 dias. O torcedor colorado em 60 dias já está nesse trauma aí. Não, mas observe o que o Inter fez no... Está curando já essa dor aí. O que o Inter fez no primeiro mês e o que fez no segundo. Primeiro mês, começou ganhando do Veranópolis, ganhou do Novo Hamburgo, perdeu para o Caxias. Mas acho que era reserva com os Caxias. Caxias era reserva com o Caxias. Ganhou do Avenida, com os 2 gols do Roger, por exemplo. Ganhou do Boa Vista na Copa do Brasil, classificou na Copa do Brasil. Sabe lá Deus como ganhou. Perdeu para o Brasil de Pelotas, goleou o São José no Beira-Rio e ganhou do Juventude. Esses são os primeiros 30 dias do Inter. De 18 de fevereiro a 18 de março, o Inter empata com o São Paulo de Rio Grande, ganha do Remo na Copa do Brasil, empata com o São Luís de Juí, 0-0. Empata com o Cruzeiro de Porto 0-0. Alegre. Cruzeiro rebaixado, São Paulo também rebaixado no Gauchão. E o São Luís, o 8º classificado. Ganha os 2 jogos do Cianorte, que é um clube da Série D do Campeonato Brasileiro, e perde os clássicos. Isso aconteceu nos últimos 30 dias. Ganhou 2 jogos de clube da Série D, empatou 3 no Gauchão e perdeu os clássicos. Já falamos mais com o Luiz Fernando Záquia, vice de futebol do Internacional. Esse aqui é o homem do Grenal do século, né? Em 88, 89. 88, 89. Mas depois teve em 91 aquele sacrifício danado, 91, 95, 99. É isso aí, bastante tempo. E na situação aquela do D'Alessandro que puxou o Fabiano, o Macedo está ali junto no ambiente. Só que ele tá. Até pior. Ele tá num outro corredor dando tapinha nas costas dos jogadores que estão passando. Tá, não, mas aí a gente vê que o D'Alessandro tem mais imposição do que o Macedo. O Macedo, aí é pior ainda. O Macedo pior ainda. O Macedo tá mais ou menos na distância que eu estou do REC. Tem que fazer uma reunião hoje com o D'Alessandro, tem que saber o seguinte: como é que os outros jogadores aceitam? Não, porque quando é o patrão, bom, o Macedo é o patrão. Né? Tudo bem. Hoje mas o capitão não é, de certa forma, o patrão? Não, não. Hoje me disseram, mas o D'Alessandro manda no clube. Vê se ia fazer com o Abel isso. Não. Faz quando tem espaço. E se porque ele quer o bem do grupo. Ele quer o bem. Se ajoelhar no milho. Claro que não faz. Tu sabe com quem tu vai. Tu sabe com quem tu... Por que faz isso? Ele não faz por mal profissional, ao contrário. É um belo de um caráter, é um grande profissional e é vinculado ao clube. Claro, ele faz o que tem espaço, claro. Olha aqui, eu vou deixar uma pergunta para o Záquia sobre a situação do Odair. O que é que ele faria? Ou fica condicionado ao resultado da próxima quarta-feira? Um rápido resumo aqui, mas rápido mesmo. Pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, Grêmio venceu o Inter 3-0 na Arena, Everton, Jael, Arthur. Partida de volta 9h45 de quarta. Inter precisa vencer por 4 gols de diferença para avançar à próxima fase. Se devolver o placar 3-0, sem tomar gol, porque 4-1 já dá Grêmio, tem gol qualificado. Decisão será nos pênaltis. Definido o adversário do Inter na quarta fase. Vitória da Bahia. Primeira partida em casa, segunda em Salvador. Os dias dos confrontos serão divulgados a posteriori. Capitão Maicon saiu do clássico com dores na panturrilha, será avaliado e a dúvida para quarta-feira. Essa é a boa notícia para a torcida do Internacional. A má notícia é que o Arthur é o substituto. Boa notícia não. Isso é má notícia, pô. Entra o Arthur. A boa notícia é que joga um atleta do Barcelona. Tá bom. Aqui ele está disputando posição. No Barcelona parece que vai ser titular. Olha aqui, ó. Com Jeromel convocado para a seleção e automaticamente fora do clássico, Bressan, o substituto na defesa. Inter e Vitória, Ponte Preta e Náutico, quarta fase da Copa do Brasil. Atlético Paranaense e São Paulo, o Inter escapou dos dois até, né? Avaí e Goiás também seria mais difícil, qualquer um dos dois. Atlético Mineiro e o Ferrinho. Eu acho que o Inter só ganharia pegando Ponte Preta, Náutico e Ferrinho. O quarto seria o Vitória, na hierarquia aí dos mais fracos. As 5 equipes que se classificaram se juntam às outras 11. São 8 da Libertadores, mais Luverdense, campeão da Copa Verde. É o Luverdense o campeão da Copa Verde. América Mineiro, campeão da Série B. E o Bahia, campeão da Copa Nordeste. Uma curiosidade. Quem é que ainda tem mais pontos que o Grêmio?
E quem pode decidir em casa? Brasil de Pelotas, 22 pontos. Hoje decidiria o campeonato em casa, se chegasse a decisão. Caxias decidiria com o Grêmio em casa a próxima etapa. Se ambos ganharem. Não, se o Caxias empatar. Se o Caxias empatar e o Grêmio ganhar, o Grêmio inverte essa situação de hoje. Tem que ver, o saldo de gols do Grêmio é um pouquinho pior, mas tem que ver o número de vitórias. 7-5. 7-5. Então, vitórias. Eu já fiz esse cálculo ontem, assim que terminou o jogo. Veranópolis tem 20 e o Grêmio tem 19. Aqui está parelho, porque se o Grêmio empatar e o Veranópolis perder e passar nos pênaltis, por exemplo, ainda assim o Grêmio tem uma vitória a mais, tem 6-5. Porque o Veranópolis, se perder, fica com 20. Sim, mas o Grêmio, se empatar, vai a 20. O cruzamento é Grêmio e Caxias, é isso? É isso. O Caxias Estou falando para efeitos de uma final, né? Então, esses times aqui ainda podem decidir em casa. Brasil, Caxias, Veranópolis e Grêmio decidirem em casa o campeonato. Por enquanto, vantagem é do Brasil de Pelotas. Tivemos aí os resultados. Avenida 1-1 com o Caxias, jogo muito complicado. E aí falam que não tem arbitragem de vídeo. Parou 10 minutos, deu até para a avó do cara em casa observar a arbitragem. Eu vou te dizer uma coisa. Que zona aquele jogo de Santa Cruz. E não foi pênalti. Acertou e voltar atrás. O cara pegou a bola. O cara pega a bola. Mas pega assim, ó. Bom, mas quase lava. Bate a bola, que daí é pênalti. Eu já vi pênalti marcado. Muitos dão. Grêmio 3-0 no Internacional, Veranópolis 1-0 no Zequinha, São Luís e Brasil de Pelotas. Olha, é fraco o time do Brasil de Pelotas. Até pode fazer crime, vai decidir que se chegar lá, muito provavelmente em casa, mas eu vi. Quando o São Luís empatou, acabou o Brasil de Pelotas. Terminou a nossa cobertura e cheguei em casa e vi os últimos 20 minutos. E aí depois vi mais um pouquinho de repeteco. É fraco o time do Brasil. E se pegasse o Inter, por exemplo, ia pegar 4 ou 5 daqueles que são quase todos titulares. Volta Caxias e Avenida amanhã, 9h30 da noite. Depois o Grenal, quarta, 9h45. Quinta tem Brasil de Pelotas e São Luís, 7h30. E às 9h30 tem São José e Veranópolis. Uma informação para a torcida do Grêmio: os sócios apenas poderão comprar ingressos para o Grenal, o que é normal. Reserva é pelo site, o valor é R$40. O Grêmio vai disponibilizar ao seu torcedor um transporte de ônibus com acompanhamento da Brigada Militar saindo da arena. Só que aí o torcedor tem que pagar mais R$20 pelo ônibus e 15 para deixar o carro no estacionamento. O torcedor do Inter não pagou 80 na arena? Sim. Não tinha nenhum ingresso de 40? Não, o ingresso de 40 não tinha, porque como era só para sócio, também não tinha meia entrada. Era R$80, R$70. 70 e 140 a torcida mista. Por que o torcedor do Grêmio vai pagar 40? Porque aí é a definição do Internacional do valor dos ingressos no seu estádio. Mas é que eu estava lembrando da palavra que o Zeca falou, é pequenamento. Se tu vai no campo do adversário, que tem o mesmo tamanho que o teu, e paga 80, até vê para mim os preços dos grenais, do Grenal praticados na arena. Eu tive a impressão de ouvir 80, que era o mais barato. Era 70 e 140 a torcida mista. A torcida mista era 140, um ingresso. R$140 os dois ingressos da torcida mista. 70 por... Porque o sócio, mesmo que ele tenha direito adquirido, ele tem que pagar o ingresso na torcida mista. Já voltamos. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 30 61 62 62. Nada bate a Bascaria. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo, e agora também você pode abastecer no Posto Boqueirão e Posto Universitário com a gasolina OctaPro. Lançamento da Ipiranga. Confira também a loja de conveniência, espaço agradável para seu lanche ou cafezinho, e a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. Posto Boqueirão, fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, e também aqui em frente ao campus da Ubra. Luiz Fernando Záquia, o que fazer com o Odair? Aliás, o Odair tem um contrato curioso. Ele pode voltar a ser auxiliar. No entanto, ele assinou dizendo que aceitaria voltar a ser auxiliar.
Isso é complicado, né? Porque imagina se essa E situação... ele me disse aqui, foi ele que disse. Ele não é disse no especulação. ar, não é Disse nem... no ar, não é Imagina especulação. se essa situação acontece, quer dizer, troca o treinador e futebol é resultado, se o resultado negativo vai trocar, não tem a menor dúvida. Aí tu volta para auxiliar, chega um novo treinador, quem vai estar te auxiliando, quem vai estar te dando as informações, era quem até então era o líder maior e que não teve resultados positivos. Quer dizer, é tipo aquele contrato que fizeram com o Guto, né? Um contrato maluco que talvez custe para o clube Alguns valor muito milhões. alto, é. Mas o que eu faria com o Odair falar em cima de resultado, engenheiro de obra pronta é fácil. Eu disse, numa outra oportunidade que aqui estive, primeiro que eu não teria contratado o Odair naquele momento. O Internacional, quando sai de uma segunda divisão, cria uma expectativa no torcedor da volta do grande time. Sabe, agora vamos fazer um grande time para que nós possamos novamente fazer grandes campanhas e, quem sabe, postular e querer grandes títulos nacionais. Se eu não tenho muito recurso, e parece que o Internacional não tem, ou não está usando bem os poucos recursos que tem, de trazer grandes jogadores, eu digo, bom, ao menos eu trago o grande treinador. Eu trago o grande treinador que ele terá uma imposição natural nesse grupo médio e terá um reflexo extremamente positivo na torcida. Bom, hoje o Internacional tem um treinador do tamanho do Internacional. Aí diz, mas quem é o treinador? Não, é o Abel, não é o Abel. Eu digo, eu vou dar um nome que estava no mercado, louco para trabalhar no Internacional, que está no Flamengo, que é o Carpegiani. Louco, estava louco para trabalhar no Inter. E o Paulo tem mostrado nos seus últimos clubes campanhas muito boas. E clubes menores que o Internacional, o próprio Bahia é um exemplo disso, e está esse time do Flamengo, eu assisti Flamengo e Emelec. Eu vi também, eu vi. Me impressionou o time do Flamengo. Olha, com o espírito de Libertadores, que o Flamengo não sempre foi o seu grande problema, time bem armado, time com os jogadores, um volante que eu não sabia quem era. Mas E esse Vinícius Júnior, se continuar jogando até a última convocação do time, vai ser convocado. Vai ser convocado. Ele Porque vai ser esse é um jogador diferente. Ele vai ser o Kaká que foi na seleção lá do Filipão. E outra, E é um jovem. jogador diferente. Ele entra e faz gol rindo. O Memelec fez 1-0 e ele foi lá, fez Virou o jogo. fez outro. Não, e Em 1 a 5 0, minutos mudou o jogo. E 1-0 que era uma baita também injustiça. É, O injustiça. Flamengo estava errando gols. Agora, o que eu... trocar, quer dizer, trocar por trocar, quer dizer, eu tiro o Odair e vou trazer um treinador do nível dos que o Internacional contratou ultimamente, Zago, Guto, Odair, não. Aí fica com ele. Fica com ele. Ou tu traz um top, que eu não sei se tem no mercado. Já voltamos. Só um milagre, né, Zaque, para reverter. Né? Acho que não reverte. Né? Não, agora, esquece, tem que ter dignidade. Né? Dignidade, terminar o campeonato, com a participação no campeonato com dignidade, vencendo. Mostrando que, bom, quem sabe tem aí uma luz no fim do túnel para que o Internacional possa ingressar no Campeonato Quem é que Brasileiro. pode ajeitar essa encrenca toda que está enfiado no Internacional, na oposição? Não, eu acho que não tem um salvador, não é uma pessoa, é um projeto maior. Acho que as grandes lideranças do Internacional, que estão um pouquinho afastadas, grandes, sentar em torno de uma mesa e vamos repassar o Tu clube. vai estar nessa reunião? Não, eu digo as grandes lideranças. E repassar o clube, o que dá para fazer, porque senão o Internacional está indo para um caminho complicado, que a volta demora. E tem mais a confusão com a televisão, que o Inter já perdeu um caminhão de dinheiro. Obrigado, Maurício. Obrigado, Luciano Záquia. Às 19 horas tem mais, e claro que daí vamos fazer a festa do vencedor, que é o Grêmio. Eu acho que a Coruja está pelado, mas às 19 horas falamos mais. Boa tarde.